Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo por enquanto, tudo bem? Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu repito bastante porque eu quero que você abra sua Bíblia, tá certo? Diz assim a palavra do nosso Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los, dizendo... Na verdade, nós vamos parar no versículo 2. Olha, meus irmãos, este versículo inicia o Sermão do Monte. O sermão mais extenso, a pregação, a narrativa mais extensa de Jesus nos evangelhos. E é interessante observar que o Sermão do Monte, ele tem um propósito didático. Ele tem um propósito de ensino. E eu quero convidar você a olhar para Jesus, o Jesus que fez este sermão, porque ele fez para os seus discípulos. Claro que é possível que você entenda que ele fez para todo mundo, para a multidão. Sim, a multidão estava com ele. Jesus viu a multidão, foi em direção a ela, subiu ao monte e ele se assentou. Ele se assentou porque os seus discípulos estavam aos seus pés. A palavra assentar mostra que Jesus havia assumido esta função de mestre, daquele que ensina, daquele que reúne pessoas para ministrar a elas. Ele se assenta e o evangelista Mateus usa essa expressão para caracterizar o ministério de Jesus ao rabino, ao rabi, o mestre que ensina. Meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, nesta noite, diante de 2 versículos do Sermão do Monte, eu quero que você entenda que Jesus é o nosso mestre. É Ele quem nos ensina. É Ele quem nos orienta. Só Jesus tem palavras de vida eterna e tem palavras transformadoras. Os seus ensinamentos não são como os ensinamentos dos outros rabis, dos outros mestres. São ensinamentos profundos. Tanto o Evangelho de Mateus como o de Marcos, a expressão que será utilizada é: ninguém pregava ou ensinava como ele. Jesus priorizava o ensino. Jesus é o nosso mestre. É ele quem nos ensina. É ele quem nos direciona. Olha, para você ter ideia de como isso é importante no Evangelho de Mateus e no Sermão do Monte, e este é o propósito do Sermão do Monte, um sermão didático, e didático para a comunidade dos discípulos. No versículo 23 do capítulo 4, o capítulo anterior ao Sermão do Monte, você vai encontrar o seguinte relato: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. É interessante isso, porque você percebe que o ministério de Jesus está ancorado em proclamar o evangelho. E como ele faz isso? Ensinando nas sinagogas. Ele passa a ensinar na Galileia, quando ele vai à Judéia, ele ensina. O ministério de Jesus é marcado pelo ensino. Jesus, inclusive, priorizava o ensino. No Sermão do Monte, quando ele se assenta, ele ocupa o papel de mestre, aquele que ensina. Meus irmãos, esse texto bíblico do Sermão do Monte
nos mostra, nos alerta que Jesus ainda ensina hoje. E ele faz isso através das Escrituras, através não só do Novo Testamento, dos Evangelhos, mas também dos textos antigos que apontavam para Jesus, das profecias que revelavam a ele, que ensinavam sobre ele. As cartas de Paulo que falam sobre a obra redentora e salvadora de Jesus. Jesus ainda ensina hoje. E a minha pergunta, você o reconhece como mestre? O mestre da sua vida, aquele que pode ensinar você a viver a vontade de Deus e caminhar rumo à eternidade e mais, aprender com ele. Olha, neste mesmo evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, aprendei de mim." Jesus ainda ensina. E os seus ensinos produzem a eternidade, produz vida de sabedoria e nos conduz a uma vida de agradar e servir a Deus. A segunda lição que eu quero destacar é que ele passou a ensinar. Veja bem, é muito comum você ler o texto e não prestar atenção a alguns detalhes. Quem estava no monte quando Jesus estava ensinando? As multidões. Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. As multidões estavam ali, mas o ensino dele é para quem está aos pés dele. Ele se assentou e passou a ensinar os seus discípulos. Ele passou a ensinar os seus discípulos. Os seus discípulos se aproximaram dele, se assentaram aos seus pés. Por isso, a segunda lição é: tenha um coração de discípulo. Tenha um coração que deseja aprender, que deseja aprender com o mestre. Tenha um coração de discípulo. Se ele é o rabi, se ele se assenta para ensinar, quem nós somos? Qual é o nosso papel? Veja bem, no monte e no mundo existem as multidões. Pessoas que ouviram falar de Jesus. No contexto do Evangelho de Mateus, pessoas que viram ele fazer prodígios, curas, como nós lemos no versículo 23 do capítulo 4, que ele ensinava nas sinagogas, pregava o Evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É possível que a multidão do nosso tempo, a multidão do nosso mundo, conhece sobre Jesus. Às vezes o admira pelos escritos a respeito, pela devoção que é gerada em torno dele, pela forma sacrificial e sofrida da qual ele morreu injustamente. Muitos conhecem os seus atos poderosos de milagres e de curas, não somente na época dos evangelhos, mas no decorrer da história da igreja. Mas a multidão não está sentada aos pés de Jesus. Quem está lá são os discípulos que se aproximaram dele. Tenha um coração de discípulo. Olha, pastor Martyn Lloyd-Jones, capelão da rainha na Inglaterra, um exegeta e um pregador puritano fantástico. Ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, que na minha opinião é um clássico que todo crente deveria ter em casa. E graças a Deus nós temos esse livro em português, pela editora Fiel, o Sermão do Monte. Martyn Lloyd-Jones, ele, antes de começar a expor o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus, ele diz que não dá para se cobrar o entendimento dos ensinos do Sermão do Monte para quem não é crente. Não dá para ser aplicado
os princípios do Sermão do Monte e explicado o Sermão do Monte numa sequência lógica para quem não é discípulo, para quem não é convertido, para quem não é salvo. Estes princípios e estes ensinamentos servem para aqueles que são salvos, que estão redimidos, ou seja, que fazem parte da comunidade dos que se aproximam dos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Tenha um coração de discípulo. Esteja disposto a aprender com o Mestre. Volto a lembrar que no capítulo 11 ele diz: vinde a mim, aprendei comigo, no verso 28 e 29. Aprendam comigo. Jesus se assenta e os seus discípulos se aproximam dele e ele passa a ensiná-los. Olha, tenha um coração de discípulo. E eu vou, além de citar o Martyn Lloyd-Jones, te dar um exemplo sobre o próprio Evangelho. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus tem uma outra seção de ensinos, que ele passa a ensinar por parábolas. No Sermão do Monte, ele também usa figuras, parábolas, ele interpreta a lei, ele fala de características que Deus valoriza, que são as bem-aventuranças. Jesus, nos capítulo 13, ensina sobre o reino de Deus usando parábolas. E uma das primeiras parábolas do capítulo 13 é a parábola do semeador. São parábolas sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando. E é interessante que logo no capítulo 13, você vai observar no versículo 1, saindo Jesus de casa em casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, e aí ele vai contar a parábola do semeador. Bom, a parábola do semeador foi contada, mas não foi explicada. E é interessante que lá no versículo 10, perceba o verso que vai ser utilizado. E aproximaram-se os discípulos. Jesus fala às multidões. As multidões estavam seguindo Jesus. Ninguém pregava como ele. Ninguém fazia o que ele faz. Ele é o Senhor, o Messias. Havia toda uma expectativa. Mas no versículo 10... são os discípulos que se aproximam dele e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Tenha um coração de discípulo. Deseje aprender com o Mestre, porque ele ainda ensina hoje. Ele ainda fala aos nossos corações. Recorra à sua vida, às suas expectativas. Queira aprender com Jesus, porque essa é uma característica dos discípulos dele. Eles ouvem uma parábola complicada de um semeador que lança semente na beira do caminho, onde não se semeia, na estrada, nas rochas, onde não se planta. Ninguém planta sobre a pedra, ninguém lança semente sobre espinhos, mas ele conta uma parábola complicada. Os discípulos não compreendem aquilo. A semente que caiu na terra boa. E Jesus então termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 10, os discípulos se aproximam e perguntam: Mestre, o que significa essa parábola? Por que o Senhor ensina por parábola? Aproxime-se de Jesus, não de um Jesus apenas místico, esotérico. Aproxime-se de Jesus, não apenas em momentos litúrgicos. Aproxime-se de Jesus, não apenas com superstição religiosa, falando o nome dele em vão.
ou requerendo dele bênçãos. Aproxime-se de Jesus para aprender com ele, porque é assim que é o coração de um discípulo. É isso que ele fez do Sermão do Monte. Ele ensinou os seus discípulos. Ele tem ensino para a igreja, orientação para a igreja. A igreja não anda desorientada. A igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos de Jesus não anda perdida. Ela tem rumo, ela tem conhecimento, ela recebe sabedoria e instrução do alto. Jesus ainda ensina, tem um coração de discípulo. Você ainda está comigo no capítulo 13? Eu quero convidar você para ler a resposta que Jesus dá aos discípulos. Versículo 11, capítulo 13, 11. Ao que respondeu, olha o que Jesus responde para eles. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Os mistérios do reino dos céus é para os discípulos, é para a igreja. Por isso Martin Lloyd Jones tem razão. Os princípios do Sermão do Monte, os ensinamentos do Sermão do Monte que contrariam a visão deste mundo. Os bem-aventurados, os felizes, não são os poderosos, são os pobres de espírito. São os que choram e que lamentam os seus pecados. Contrariam a natureza do mundo. Quando Jesus interpreta a lei, aplica a lei e fala, não é só adúltero quem se deita com uma mulher, mas aquele que olha para ela de uma maneira errada. Aquele que mata o seu irmão não é só quem mata alguém ou o próximo que é assassino, mas também é aquele que odeia o seu irmão. Os ensinamentos de Jesus são profundos porque eles são vívidos e são para a igreja. Estes mistérios é para os discípulos, por isso tenha um coração de discípulo. Aprenda com Jesus. Em terceiro e último lugar, eu quero que você perceba um princípio dentro do Sermão do Monte, porque, voltando para o capítulo 5, Jesus viu as multidões. No capítulo 13, as multidões agora seguiam a Jesus. Mas o ensino era para a igreja, para os discípulos. Os discípulos se aproximam. Quem é discípulo de verdade, quem é da igreja de Cristo, quem foi por ele alcançado e redimido, se aproxima para aprender. Mas olha que interessante. Este é um sermão que ficou registrado nas Escrituras. E ele vai terminar lá na frente, no capítulo 6. Perdão, no capítulo 7. Que quando Jesus, versículo 28, acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E não como os escribas. A autoridade do ensino é de Jesus. É ele que ensina com autoridade, ele faz isso hoje. E Jesus faz isso hoje como? Através da sua palavra e dando a missão para a igreja ensinar. No mesmo Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, e olha, eu fiz questão de fazer essas citações dentro do mesmo Evangelho, o Evangelho de Mateus, para que você entenda que existe uma ordem, existe uma simetria da ideia. O Sermão do Monte não está ali desconexo do Evangelho. Ele está ali para mostrar quem Jesus é. Para mostrar os seus ensinamentos de como isso é importante para a vida dos discípulos. Porque exclusivamente para os discípulos
transformará a vida deles e fará com que eles cumpram os seus propósitos. As multidões reconhecerão que ele tem autoridade para ensinar, como nós vimos no final do Sermão do Monte. Mas lá no capítulo 28, quando Jesus, já morto e ressurreto, vai subir aos céus, assunto aos céus, ele dá uma ordem para a igreja, que nós conhecemos como a Grande Comissão. Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no começo do versículo 20, tudo bem? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada. Perdão, vocês que estão aqui na casa da Dona Eline, vocês que estão aí comigo na internet, vocês perceberam a palavra que Jesus usa? No final do Sermão do Monte, as multidões diziam que ele pregava como quem tem autoridade. Não é isso? Agora, no último capítulo do Evangelho, Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, então, ele comissiona a igreja. Ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em terceiro lugar, a igreja, os discípulos de Jesus devem estar comprometidos com o seu ensino para ensinar a outros. Os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, deve estar comprometida com o ensino dele para ensinar a outros. É assim que a igreja faz discípulos. Ela prega o evangelho, ela vai por todo mundo, ela batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela ensina o que Jesus ensinou. E isso, irmãos, faz parte do nosso chamado como igreja. Por isso, não negligencie os ensinamentos de Jesus para a sua vida, para aprender com ele, mas também para ensinar a outros. Tem muitos crentes, muitos seguidores de Jesus, muitos discípulos de Jesus que acreditam que o papel de ensino na igreja ele é exclusivo para algumas pessoas. Mas o ensino deve estar na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. O ensino deve fazer parte da nossa evangelização, onde nós ensinamos o que Jesus nos ensinou e que está revelado nas Escrituras. Porque ele diz, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Jesus priorizava o ensino. Por isso, aprenda com Jesus. O Sermão do Monte é um sermão didático. Jesus está sentado e o que os seus discípulos fazem? Eles se aproximam para aprender. E Jesus então os ensina. Tenha um coração de discípulo. Seja ensinável. A pior coisa na vida de alguém é não estar mais disposto a aprender. E muitos não estão dispostos a aprender nem com Jesus. Em terceiro e último, esteja disposto a levar os ensinos de Jesus tão a sério, que isso seja a missão da sua vida, de também ensiná-los. Esdras, um escriba do Antigo Testamento, que foi movido por Deus, um homem de fé, e que aponta para Jesus Cristo. Esdras, no capítulo 7, versículo 10, dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar os seus estatutos e os seus juízos a todo Israel. Por isso, ensine, porque o papel da igreja é ser ensinadora. O papel dos discípulos de Jesus é ensinar, não ensinar de si mesmo, não ensinar de nós mesmos, mas ensinar da autoridade que ele nos deu.
toda a autoridade me foi dada. E ele então, com a sua autoridade, com que ele ensinava, ele delega à igreja, através dos seus mandamentos, a ensinar os novos discípulos. Meu irmão e minha irmã, neste período de pandemia, neste período em que o mundo ouve tantas vozes, a voz do medo, do desespero, a voz da revolta, muitas pessoas estão revoltadas, não é para menos. Quantas desinformações, quantas mentiras, quantas verdades assoladoras também, quantas circunstâncias difíceis, quantas vozes no mundo têm tentado trazer paz ao coração da igreja, mas sem o ensino de Jesus. Nós somos os discípulos, aqueles que aprendem com ele, aqueles que têm um coração ensinável, porque são discípulos, e aqueles que estão dispostos, aquilo que recebeu de Jesus, ensinar a outros. Que Deus mova a nossa igreja em Paranavaí para estas características da vida didática com Jesus. Ele quer nos ensinar, porque Ele quer fazer o nosso coração ensinável. E Ele quer fazer com que nós sejamos também, cumpramos também o seu chamado de ensinar a outros. Que Deus mova a nossa igreja para isso. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.